Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral de segunda a sexta-feira, às 2h15 da tarde, até o final desse mês. A partir do dia 1º de agosto, o Visão Geral começa às 2 da tarde, das 2 às 3. E a partir do dia 1º de agosto, a reprise não será mais às 9, e sim às 8h45 da noite. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje é um assunto muito palpitante, sobretudo para aqueles que gostam de futebol, para aqueles que gostam do esporte, porque eu recebo aqui o Dr. João Felipe Artioli e vamos falar sobre o direito desportivo, aliás, é a especialidade dele, embora ele também atue em outras áreas. Doutor João Felipe, prazer recebê-lo aqui, menino, na verdade um menino, amigo do meu filho, meu amigo também, tudo certinho? Tudo certo, obrigado pelo convite, Alberto. Que bom, você sabe que eu fico feliz quando eu vejo, assim, os jovens, né? Os jovens crescendo, ganhando espaço na profissão. Eu hoje sou um apaixonado pelo Ministério Público, né? Vejo tantos jovens, né? Polícia Federal também, muitos jovens. Enfim, acho muito legal. E você está hoje no pleno vigor da juventude. Quantos anos você já tem como advogado? Advogando já 9 anos. 9 anos, olha aí que beleza. Especializado em direito desportivo. Exatamente. Eu comecei com o tributário, que é uma paixão. Uhum. Aí enveredei para o direito empresarial, direito do trabalho. Comecei na Ponte, onde foi o start para o direito desportivo, na Ponte Preta, que deram oportunidades, falou jovens, assim como deu o presidente Sérgio Carnielli, o Vanderlei Pereira, concederam para muitos outros. E aí enveredamos nessa área de direito desportivo e especializamos bastante, demos bastante enfoque para essa área. Muito bem, muito bem. João Felipe Artioli, advogado graduado pela FACAMP, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET. O que é IBET? Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo de Campinas e do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Especializado em direito desportivo, empresarial, trabalhista e contratual. Você sabe o doutor João? Falar doutor João, né? É mais novo que meu filho até, mas é isso aí. Doutor João, é o seguinte, meu pai dizia, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes para alguns advogados que aqui estiveram, que direito todo mundo deve fazer, porque é uma profissão que te respalda com uma série de coisas na vida. É mais ou menos por aí, né? Dá um bom embasamento, poder interpretar as situações que tem do cotidiano, né? Verdade. E eu já acrescento também que o curso teórico de piloto de avião, curso teórico, o prático só para quem quer seguir carreira mesmo, mas o curso teórico também, muita gente deveria fazer porque te dá noção maravilhosa sobre muita coisa, te deixa extremamente mais responsável, mais precavido com uma série de coisas. Mas vamos falar do nosso assunto aqui, né? Vamos deixar a aviação de lado, vamos falar do nosso assunto aqui, que é o direito desportivo. Aliás, tão em moda ultimamente, hein? Isso é uma coisa assim, podemos dizer até que talvez tenha sido um dos segmentos do direito que mais cresceram nos últimos anos. Sem dúvida. Especialmente a partir da lei, não só da lei Pelé, que foi de 98, mas do tapetão, do caso do Gama. Sim. Os advogados ganharam um corpo de grande responsabilidade dentro das equipes esportivas. Não só para resguardar os clubes nessas situações, mas conforme o futebol mudou, com a lei Pelé, acabou o passe, surgiram os direitos econômicos, os direitos federativos, todas as modalidades contratuais mudaram. E se o clube não se adequasse a essas modalidades, à legislação, um acompanhamento preciso das decisões trabalhistas também, para poder se amoldar e fazer uma administração dos contratos, pagamentos de salário, direito de imagem, que tudo isso repercute no marketing, fisiologia, departamento médico. Então tem que haver uma sinergia entre os clubes. E isso foi crescendo e isso acabou partindo do departamento jurídico dos clubes. João Felipe, será que da mesma forma que, pela própria vivência que eu tenho no esporte, muitas vezes eu digo que hoje não há espaço mais para aquele treinador que ele era jogador, envelheceu, virou treinador e tal, e aquela história, e vamos lá, pega, bate, acabou isso aí, o cara tem que se instruir, tem que se reciclar e tal. Nós podemos dizer também que na parte administrativa não há mais espaço no futebol para aqueles senhores feudais do futebol que administravam a moda antiga? Não há mais espaço. Esses foram os dirigentes que deixaram essa herança
para os clubes atualmente, né, que acabou decorrendo o Profut para tentar desafogar. Porque era uma forma de gestão, é meu, eu mando, eu faço e vai ser assim. Entendi. A legislação veio mudando, muitos clubes não acompanharam, foram penalizados por isso e acabam causando prejuízos aos cofres dos clubes. E tem clubes que já estão há uma década reestruturando, pagando para começar a conseguir novamente a colocar as coisas no eixo. O que hoje, na verdade, os clubes fazem, na verdade, estou te perguntando, o que é que os clubes fazem para fugir do pagamento dos direitos trabalhistas dos jogadores, quando o salário aí ultrapassa 400, 500 mil reais, o que eles fazem? Eles colocam um valor pequeno na carteira e o resto é direito de imagem? Isso já aconteceu muito e na Justiça do Trabalho não tinha solução. Era convertido em salário. Era convertido em salário. Porque as desproporções eram muito relevantes. Hoje não, houve alteração da Lei Pelé, pelo Profut, agora é 60 a 40%. Não pode 60 na carteira. Então quem ganha 100 mil tem que ter pelo menos 60 mil na carteira. Exatamente. Não necessariamente porque tem que haver concomitantemente a exploração da imagem do atleta. Para que justifique esse tipo de contrato. É por isso que eu disse, tem que ter um trabalho em conjunto dos departamentos de futebol, jurídico, marketing, para explorar a imagem. Então, por exemplo, como funciona na Ponte Preta. Fazemos o contrato, o departamento de futebol tem uma planilha, isso é passado ao departamento de marketing para que eles tenham a ciência dos atletas, que nós podemos explorar a imagem, inclusive para patrocinadores, e aí sim justificar o valor pago. Mas o que é direito de imagem? Por exemplo, exposição na televisão é um direito de imagem? Sim. Nome, voz, o apelido desportivo. O Corinthians fez recentemente com o Valbuena uma tarde de autógrafos. Tá. Isso explorando a imagem dele para ir levar torcedores, autografar camisas, então, tirar foto. Ele já ganha para isso. Ele não pode requerer nada mais em cima disso. Exatamente. Como jogador de futebol que dá mais entrevista no clube, normalmente aquele jogador que tem uma saliência maior, tem um pouco mais de influência verbal e tal. Por ele dar mais entrevista, ele não pode cobrar mais o clube também. Não, já é previamente negociado. Exatamente. Essa questão do profissionalismo dos departamentos se aplica inclusive aos atletas hoje. Porque existe essa contrapartida. Nós passamos um hiato, um momento grande, que os clubes não cumpriam, eram acionados e pagavam. Hoje, isso pouco acontece, mas os clubes que se estruturaram, que estão dentro da linha, estão fazendo, exercitando seus direitos, existem muitos atletas que não entendem esse cumprimento. Falam, não, mas eu não quero fazer. É uma condição contratual. Agora, o torcedor não tem direito de imagem, não? Porque ele aparece, às vezes, a televisão vai lá, mostra ele e tal. Ele tem direito de imagem, não? Pelo Código Civil, como é um grande número de pessoas, é bem rápido, aí não tem como. E talvez até devesse estar explícito no próprio ingresso. Quem compra o ingresso também está concordando que apareça, porque é sempre assim que a coisa acontece. Às vezes tem algumas emissoras que focalizam muito, né? Sim, aí é um pouco arriscado. Muito bem. O que é Profut, doutor? É um nome que foi dado para uma lei recente do ano passado, que veio para regulamentar os clubes na administração, né, no chamado fair play financeiro, e também para ajudar os clubes a conseguir pagar, para que eles paguem todos os tributos que eles possuem pendentes. Dívidas anteriores e dívidas anteriores também. Até agosto de 2015, tudo que os clubes tinham de dívida e conseguiram escrever está englobado dentro desse parcelamento. Então, por exemplo, uma reclamação trabalhista, ao final dela há uma condenação ao clube, existem algumas verbas previdenciárias, né, de verbas salariais que devem ser recolhidas. Então ela já está inserida nisso, porque a gente tem um relatório dos processos que existem, assim como outras pendências com a Receita Federal que o clube eventualmente possa ter. Muito bem, estamos entrevistando hoje aqui no Visão Geral o doutor João Felipe Artioli, que é especializado em Direito Desportivo. E você que de repente, você talvez aí esteja ligado a algum clube, queira saber alguma coisa, pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Nós temos também nossa página no facebook.com/Visão Geral. Todas as nossas entrevistas sobem para o YouTube e é sempre ao vivo às 2h15 e a reprise às 9 horas da noite aqui na Rede Família, que você pode também acompanhar pelo site
redefamilia.com.br. Você clicando no ao vivo, você acompanha em tempo real toda a programação da Rede Família. Eu falei outro dia na rádio, quando eu ainda estava trabalhando no rádio, o seguinte, que o Profut, às vezes, ele é um presente grego para algumas equipes, porque muitas não estão pagando nada e, de repente, vem um parcelamento, mas um parcelamento daquilo que você não está pagando. É porque alguns clubes, acho que alguns que aderiram não pensaram que, além de pagar o parcelamento, ele tem que continuar pagando os tributos dali para frente. E ele não pode deixar de pagar. Porque ele perde o quê? Ele pode, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, ele era muito... É como um refis? É um refis, exatamente. Tá. Mas eles fez uma modificação mais específica no Estatuto do Torcedor. A condição para o clube disputar um campeonato ou o próximo campeonato, primeiro requisito, a classificação. Então, se o clube não for rebaixado para a segunda divisão, ele vai disputar automaticamente a primeira divisão. Um critério classificatório mesmo. Com o Profut, o clube, e o fair play financeiro, o clube tem que pagar os parcelamentos, tem que continuar pagando a tributação e, ao início do ano, apresentar todas as certidões negativas. Ou certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa. O Profut existe há quanto tempo? Começou esse ano. Esse ano. E pela experiência que você tem, no ano que vem, como é que vai ser essa entrega desse balanço e tal? Então, isso foi muito complicado já para esse ano. O Campeonato Paulista já foi, não apresentaram as certidões, mas muito em razão do atropelamento da lei. É um problema crônico no Brasil, em qualquer setor. Vamos regulamentar, faz, mas não deu prazo, não deu tempo e até a lei ser aprovada, ela passa por alguns artigos que não são considerados, mexe com a sistemática, sobra para o jurídico ter que interpretar. Então, é muito complicado. Para conseguir visualizar efetivamente o Profut, eu vejo, de uma forma otimista, dentro pelo menos de 3 anos. Um prazo médio, porque os clubes já estão fazendo, até no final do ano passado e no começo do ano já teve umas 3, 4 reuniões com todos os advogados dos clubes, principalmente os da primeira divisão, para a gente interpretar e os clubes adotarem as mesmas medidas, para não ter problema, e se tiver alguma coisa errada, a PFUT que regulamenta, ela vem e corrige. O atleta, o jogador de futebol, ele é regido pela CLT e então ele tem todas as prerrogativas da lei. Quase. É a lei especial que vem em primeiro lugar, que é a Lei Pelé. Tá. Naquilo que a Lei Pelé foi omissa, é a CLT. É a CLT. Exatamente. Mas os clubes têm que recolher o fundo de garantia? Tem que recolher o fundo de garantia. Tem que contribuir com a Previdência? Exatamente. Normal? Tudo como se fosse aí um Ele tem seguro desemprego, não? Não tem. Ufa, né? Porque, desculpa, jogadorzada aí de bola, né? Mas um critério é o seguro de vida, por exemplo. Aí já está na lei, isso é obrigatório. Tem que fazer também. Tem que fazer seguro de vida, acidente e tudo mais. Pensando bem, doutor João Felipe Artioli, ser presidente de clube de futebol não é uma coisa muito fácil não, né? Não, é complicado, é muita pressão. É como trabalhar para uma empresa. É uma empresa que tem já questões falhas muito antigas, o que se mantém, porque o futebol é um mercado, sempre vai ser aquecido no Brasil, e o problema é que você não tem cliente, você tem torcedor. E é aí que é o grande problema de ser presidente. É verdade, porque o cliente, nesse caso, né, é movido estritamente pela paixão. Olha, eu continuo aqui com o doutor João Felipe Artioli falando de direito desportivo. Mas agora eu vou falar de uma coisa muito interessante para vocês também. Eu vou falar aqui do ômega e do cálcio force. Gente, olha, meus amigos, 2 produtos incríveis da saúde garantida. O ômega 3 concentrado e o cálcio force 4 em 1. O ômega 3 já é um produto bem conhecido, né? E recomendado por médicos de todo mundo. Porque o ômega 3 faz bem para o coração, auxilia no combate à depressão, evita o diabetes e colesterol alto, regula a pressão arterial e muito mais. E você pode confiar no ômega 3 concentrado da saúde garantida. Pode mesmo, porque ele tem alta concentração de EPA e DHA. Eu vou fazer até uma pausa para falar disso aí. Eu estava tão curioso para saber o que era EPA e DHA. Aí eu fui, né, no Dr. Google. Gente,
2 ácidos graxos que provocam uma limpeza maravilhosa. E eles fazem um bem danado para o organismo. Muita coisa que não dá para falar aqui. Mas se você quiser saber, procure lá no Google. EPA e DHA. Além de ser um poderoso anti-inflamatório natural que vem melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, não perca tempo. Ligue agora mesmo para o 0800 941 0090 e adquira o seu ômega 3 concentrado. Ou compre pelo site saudegarantida.com.br. Junto com ele, a Saúde Garantida trouxe para você o Cálcio Forte 4 em 1. Ele é diferente. Sabe por quê? Porque, além de cálcio, ele é enriquecido com magnésio, zinco e ainda vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio. E o que muita gente não sabe é que dor na coluna, irritabilidade, nervosismo, cólicas menstruais, unhas fracas, artrite, entre outras coisas, são sintomas de falta de cálcio no organismo. Vamos acabar com tudo isso? Vamos lá? Então, compre aí agora o seu ômega 3 concentrado e o seu cálcio forte ligando para o 0800 941 0090 ou comprando pelo site saudegarantida.com.br. Se você ligar agora, o frete é grátis. Isso mesmo. Ligue agora, frete grátis para todo o Brasil. 0800 941 0090. Eu vou tomar aqui o ômega e o cálcio enquanto nós vamos para o intervalo, tá? A gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente continua aqui com o doutor João Artioli. João Felipe Artioli, claro. Voltamos já.